Amém, amém. A gente tem esse texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e nós vamos começar a ler a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Meus irmãos, vamos orar? Deus eterno, nós te invocamos e pedimos que, por graça e misericórdia, tu ilumines os nossos corações e mentes pela ação do teu Espírito Santo, para que compreendamos a tua palavra e, de fato, esta palavra encontre em nossos corações guarida para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo. É que assim oramos. Amém. Amém. O texto do Evangelho que acabamos de ler precisa ser compreendido em seu contexto, precisa ser compreendido à luz da sequência de acontecimentos que tem lugar no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Esse é um momento muito importante da caminhada de Jesus com seus discípulos. Jesus já havia realizado milagres, o seu nome era difundido por toda a terra, e chega um momento em que Jesus pergunta aos discípulos o que eles perceberam em relação à opinião pública, à opinião das pessoas a respeito de quem ele era. Então, os discípulos responderam a Jesus que, pelo que eles ouviram, há quem diga que ele é um dos profetas, outros dizem que ele é João Batista, que voltou. Então, há uma multiplicidade de opiniões acerca de quem é Jesus, e Jesus se volta para os discípulos e pergunta: mas e na opinião de vocês? Que leitura vocês fazem de mim? Quem vocês acham que eu sou? Então, Pedro, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, a quem Jesus chamou de Pedro, retomou a palavra e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ouviu estas palavras, Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi carne nem sangue quem te fez perceber quem eu sou, mas o meu Pai que te revelou. Pedro havia sido instrumento de Deus, porque ele estava em sintonia com o Espírito de Deus. Ele então discerniu quem era Jesus, apesar das evidências.
Evidências em contrário, diga-se de passagem. Que evidências havia em contrário no sentido de que Jesus era o Cristo, o Messias? Porque a palavra Cristo, em grego Christos, em hebraico Mishá, Messias, significa o Redentor de Israel, o Salvador de Israel, aquele que viria, tendo sido prometido pelos profetas, realizar a vontade de Deus. Vê naquele moço de 30 anos, filho de carpinteiro, oriundo da Galileia, criado em Nazaré, ver nele o Messias, ele sem poder material, instrumental, político, simbólico. Jesus era um ser despido de qualquer tipo de poder. Ele não tinha poder material, porque era pobre. Ele não tinha poder simbólico, porque não era sacerdote. Ele apenas tinha o poder do Espírito Santo de Deus agindo através dele. O poder de Jesus era o poder do seu Espírito. Era o poder de realizar no mundo as obras que estes, que têm os poderes materiais e os poderes simbólicos, não podiam fazer. Pedro, vendo isso, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa consciência de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, é o fundamento da igreja. Não é Pedro a pedra, a rocha sobre a qual a igreja está edificada. A igreja está edificada sobre a consciência de quem Jesus de Nazaré é. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o enviado por Deus para anunciar a mim e a você qual é o caminho de salvação. Mas tudo bem. O texto, esse é o contexto, mas o texto propriamente nos coloca Jesus chamando seus discípulos e profetizando acerca de sua própria vida. Ele diz que convinha a ele ir a Jerusalém. E quando ele chegasse a Jerusalém, não seria uma visita como eles já tinham feito antes, seria uma visita diferente. Porque nessa visita que eles fariam a Jerusalém, nessa viagem até Jerusalém, eles que estavam lá na região da Galileia, nessa ida a Jerusalém, ele iria sofrer muitas coisas. Jesus foi específico. Um tipo de sofrimento específico o acometeria. Ele seria rejeitado. A palavra rejeição significa que aquilo que ele oferece, o caminho que ele apresenta, a mensagem que ele lhes anuncia seria rejeitada. Seria rejeitada pelos anciãos, seria rejeitada pelos principais sacerdotes e seria rejeitada pelos escribas. Você já experimentou o que é ser rejeitado? O que é oferecer o coração inundado de amor e não ser recebido, não ser aceito, não ser acolhido? Jesus havia vindo a este mundo com a missão de anunciar a todas e todos o amor de Deus. E que o caminho para esse amor é a reciprocidade. Compreender que Deus não está magoado conosco, irado conosco, chateado conosco, mas que ele é amor e em amor podemos nos relacionar com ele. Esta mensagem de Jesus e o próprio mensageiro seria rejeitada. Seria rejeitado. Eles seriam rejeitados. Mas não apenas isso. Não ficaria nisso. Jesus não seria apenas rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas. Veja, o poder político, o poder religioso, o poder acadêmico. Tudo isso fecha as portas na cara de Jesus. Jesus seria rejeitado por todos eles. Mas o texto continua dizendo que no contexto da profecia que Jesus fazia aos discípulos, ele disse: eu serei morto. Por causa da rejeição, o efeito da minha mensagem será tal no coração destas pessoas que eles não suportarão sequer que eu continue vivo, e eles me matarão. Mas disse Jesus: eu haverei de ressuscitar no terceiro dia. Talvez você esteja se perguntando, o que eu também me perguntei:
Que mensagem é esta de Jesus, que produz tal efeito no coração do povo de Jerusalém, dos principais indivíduos revestidos de poder? Jerusalém é um lugar de espiritualidade. Será possível que a mensagem do amor pudesse provocar tal efeito, tão devastador efeito, que as pessoas desejassem a morte de Jesus? Como compreender isso? Jesus está fazendo essa profecia, meus irmãos, porque Jesus conhece o espírito deste mundo. O espírito deste mundo. E o espírito deste mundo é contrário ao espírito de Deus, encarnado em Cristo Jesus, o espírito de Cristo. Quando Pedro o chama à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: isso de modo nenhum te acontecerá, não diga isso. Não busque essas coisas, não queira essas coisas ruins para você. Você não sofrerá, você não será rejeitado, você não morrerá. Quando Jesus ouviu Pedro dizer estas coisas, ele deu aquela resposta duríssima, e talvez você não compreenda. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. E disse mais: porque tu não cogitas, tu não pensas nas coisas de Deus, de conformidade com Deus, mas o que há em ti é a lógica do mundo. É a lógica do mundo. A palavra Satanás é uma palavra de origem hebraica. Em hebraico é Shataná. E ela tem uma versão em grego, e você conhece essa versão também, é diabolo. E a palavra Shataná e o grego diabolo significa adversário, inimigo, aquele que me contesta, aquele que entra em colisão comigo. Quando a gente ouve a palavra Satanás, Norberta, somos levados a pensar naquela figura medieval, aquela figura de um ser com chifres e tal. Porque, Norberta, a palavra semítica, Shataná, deu origem a uma palavra grega, que é a palavra sátiro. E o sátiro é esse ser mitológico na Grécia, não é? Que tem pernas de bodes, cabeça de bode, chifres e tal, muito embora tenha um tronco humano. Então a gente tem a tendência cultural de pensar no sátiro. Mas não cheguemos a... Não saiamos, como fizeram os medievais, da cultura semítica para a cultura grega. Mantenhamos-nos na cultura semítica. E quando Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, Jesus não estava vendo um demônio na vida de Pedro. Jesus estava discernindo o espírito deste mundo, a lógica deste mundo, lógica que lhe é adversária, lógica que lhe é inimiga, lógica que lhe antagoniza, que se coloca em oposição. Jesus, que reconheceu na voz de Pedro uma voz que ele já tinha ouvido antes, a voz adversária, o espírito deste mundo. E ele diz: afasta-te, porque eu já percebi tudo. O teu modo de pensar não é o modo de pensar segundo Deus. O modo de pensar que tu me apresentas é o modo de pensar segundo o mundo. E esse modo de pensar me é adversário. O que Pedro apresentou a Jesus, as objeções que Pedro apresentou a Jesus, seriam exatamente as mesmas que Jesus enfrentaria lá em Jerusalém. As mesmas objeções que Jesus enfrentaria lá em Jerusalém, e é por causa destas objeções que ele prevê o que vai acontecer com ele. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que um é o Espírito de Cristo, o outro é o Espírito do mundo. E, infelizmente, nós cristãos frequentemente estamos sendo guiados, como foi São Pedro, pelo espírito do mundo, a quem Jesus chamou de espírito adversário, Shataná. Qual é o espírito do Evangelho? Qual é o espírito de Cristo? Eu gostaria de colocar para vocês aqui, eu vou tentar projetar, porque para mim é tão forte isso que eu acho que valeria a pena
a gente ver aqui de um modo mais particular. Eu coloquei aqui Espírito, as marcas do caminho do Espírito de Cristo. Quando a gente vê essas 5 marcas, Norberta, a gente entende por que os fariseus, por que os escribas não podiam suportar o que Jesus ensinava. Porque isso ia frontalmente de encontro àquilo que eles ensinavam. Em primeiro lugar, Jesus ensina desapego pessoal e material. Desapego pessoal e material. O que seria isso? Desapego. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem e o cupim e a traça corroem, mas acumulai para vós outros tesouros nos céus, onde os ladrões não escavam nem roubam. Jesus disse mais, isso é desapego material, mas Jesus também disse desapego pessoal. Que amar o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que amar seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então Jesus pregou desapego pessoal e desapego material. Só que os fariseus eram seres extremamente materialistas, gananciosos, cobiçosos. Os sacerdotes nem se fala. Os sacerdotes viviam da exploração dos comércios no templo, quer seja dos cambistas, quer seja dos que vendiam animais para sacrifícios. Ora, o mundo religioso dos dias de Jesus não é em nada muito diferente, Valmir, do mundo religioso dos nossos dias, onde há tanta gente materialista, há tanto apego, há tanta cobiça, há tanta vontade de acumular e ter. E a razão pela qual há tanta vontade de acumular e ter, sabe qual é? Não é outra senão porque reina na igreja o espírito deste mundo. Talvez Jesus pudesse olhar para todos nós e dizer: arreda, afasta-te de mim, Satanás. Porque se o que há em nós é a lógica, a inteligência prática do mundo, então pensamos como o mundo e não como Deus. Porque a inteligência de Deus, o caminho de Deus é o caminho do desapego. Desapegado das pessoas e desapegado das coisas. Vivendo para Deus, na relação com Deus e em amor para com todos. Desapego pessoal e desapego material. Mas nós colocamos o sentido das nossas vidas nos nossos filhos. Nós olhamos para o relacionamento conjugal e dizemos: sem esse relacionamento eu não consigo viver. Que loucura! Por que você está lançando toda a tua expectativa de felicidade naquilo que não é certo? Naquilo que é efêmero por sua própria definição? Vinícius de Moraes disse num soneto que a solidão é o fim de quem ama. A solidão é porque a gente vai perder, ou perderemos porque a pessoa escolheu ir para outro caminho, ou perderemos porque a própria morte pode ceifá-los ou ceifá-los. A solidão é o fim de quem ama. Então, mas a gente faz dessas relações com pessoas o sentido de nossas vidas. E nós fazemos do acúmulo material, do juntar, do ter, a grande razão. Dedicamos décadas da nossa vida para ter mais e mais e mais. Para quê? Para deixar. Porque achamos que tendo, encontraremos 2 coisas que todo ser humano busca. Olhe para a tua própria alma e veja se isso não está acontecendo com você agora. Você busca segurança e você busca honra, respeitabilidade, fama, né? Segurança e honra. É isso que você está buscando. E você acredita que o que pode te dar segurança e honra são bens materiais que você vai acumulando. Riquezas, e você dedica a tua vida. Você não vive para apenas produzir. E eu acho engraçadíssimo as pessoas. O que é que vai aumentar a minha produtividade? Parece um trator, uma máquina. Máquina é que tem produtividade.
Seres humanos não deveriam ser medidos por produtividade, mas por felicidade. O que é que vai me trazer mais felicidade? Isso é que é a pergunta que deveríamos fazer. Mas as perguntas não. Vamos lá e vamos desenvolver um novo aplicativo que vai aumentar a tua produtividade. Você fazia 10 clipes, agora vai fazer 1000 clipes em 1 hora. Produtividade. E felicidade? Qual é o aplicativo que vai te trazer felicidade? Qual é o sistema, a nova máquina, o computador que vai te levar ao caminho da felicidade? Nada pode te fazer feliz. Tem um monte de coisa que pode te fazer mais produtiva. É ser produtivo que você quer? Para quê? Se tudo que você produzir ficará para outra pessoa ou para outras pessoas depois da tua morte. E você pode perder a qualquer momento. Você coloca tudo isso num banco, o banco fecha e você não consegue mais acesso àquilo, você se desespera e você deseja a morte, porque você fez do que tinha com a segurança. A minha segurança não está em nada que eu tenho. A minha segurança está na minha relação com Deus e na certeza do seu amor por mim. Aí você está me dizendo, Martô, e é Deus que vai te socorrer quando as coisas apertarem? Deixa eu te dizer, a minha vida inteira tem sido Ele que tem me socorrido. E nunca me deixou faltar nada. E eu acredito piamente que Ele continuará fiel todos os dias da minha vida. Já vivi 56 anos. E todos os anos que ainda terei que viver, antes de me encontrar com Ele, o grande anseio de minha alma é me abraçar com o meu Deus, ser recebido em seu seio amoroso. Até lá, Ele cuidará de mim. Ele velará por mim. Porque nem confio em pessoas, nem me arrimo em patrimônios, em bens, ou qualquer coisa desse tipo. Amo meus filhos e minha esposa, amo minha mãe e meus irmãos, mas eles estão todos entregues nas mãos de Deus. E eu confio nele, em Deus. E quer eu esteja perto, quer eu esteja longe, Deus, por amor a mim, por amor de mim, por amor a eles, cuidará deles também. Deles não vem a minha paz, a minha alegria, a minha segurança. Nem deveria vir a sua. Nem deveria vir a sua. Ora, chega Jesus pregando desapego material e desapego pessoal. Não pode, não é assim. Que voz é essa? Que caminho é esse? Então, Jesus já começa a perceber que essa mensagem será rejeitada. E veja, preste atenção, Norberto, essa mensagem tem sido rejeitada na igreja também. Quais são as igrejas que mais crescem? Não são aquelas que prometem prosperidade material. Duvido uma igreja que pregue desapego, porque essa mensagem não é a mensagem do mundo, não é a inteligência do mundo. A inteligência do mundo prega apego material. Pega que a bênção, o sinal da bênção de Deus é o acúmulo de bens. Esse é o espírito do mundo. E quando o mundo escuta o espírito do mundo, ele se entra em sintonia. Ele diz, é isso mesmo, eu concordo. Agora, quando o mundo escuta o espírito de Cristo, a resposta e o resultado é rejeição, e não poderia ser diferente. É por isso que o teu coração não aceita isso. Não aceita o caminho do desapego, porque o desapego não é o caminho deste mundo, é o caminho de Cristo, o Espírito de Cristo. Agora, embora adiante, vamos adiante, não é somente isso não, meus amigos, diz o texto aqui. E Jesus ensinava não apenas desapego pessoal e desapego material. Jesus ensinava piedade secreta. Piedade secreta. Piedade secreta é fogo, viu? Sabe o que é piedade secreta? Jesus ensinava que a verdadeira devocionalidade não é esta que está acontecendo agora, em que vocês me veem, me ouvem. A verdadeira devocionalidade acontece quando eu fecho a porta do meu quarto e me coloco sozinho diante de Deus. E ali eu debulho a minha alma. Ali eu me prostro diante dele. E em sinceridade absoluta falo com ele, que me escuta em secreto, que me vê em secreto. A piedade secreta é a única piedade que interessa a Deus.
Porque o resto é espetáculo. O resto é espetáculo, é teatralidade. É teatralidade. Quando Jesus nos convida a olhar para a piedade secreta dos líderes religiosos, aí o negócio fica ruim. Quanto tempo de oração, quanto tempo da presença do Senhor, quanto tempo em silêncio diante dele para lhe ouvir a voz, a piedade secreta. E você que segue a Jesus, você que é da nossa paróquia, da nossa comunidade, você que nos domingos do culto presencial vai lá, escuta a Valmir cantar, bate palma e tal. Como é que anda a tua piedade secreta? Lembra? Não tinha para outro caminho. Os sacerdotes tinham que rejeitar a mensagem baseada na piedade secreta, porque os sacerdotes eram famosíssimos pela liturgia que celebravam publicamente, pelas grandes celebrações. Mas Jesus disse que a piedade que importa é a piedade secreta. O jejum que importa é o jejum feito em secreto. A esmola que interessa é a esmola em que sequer a mão direita sabe o que faz a outra mão. Piedade secreta. Ah, não, essa mensagem não podia colar bem, bater bem naquele povo, né? Não podia. Mas também não bate bem hoje, né? Não soa bem. Porque se a nossa piedade fosse medida pela piedade secreta, talvez a nossa credibilidade fosse desfeita. A respeitabilidade que temos alcançado seria destruída. Mas o Espírito de Cristo, as marcas do Espírito de Cristo, falam de uma piedade secreta. Em terceiro lugar, perdão incondicional. Perdão incondicional. O que significa perdão incondicional, Valmir? Significa que eu não vou carregar mágoas de ninguém. Significa que eu vou oferecer liberdade, libertação a todos. Eu vou perdoar aqueles que me ofenderem, aqueles que me amaldiçoarem, aqueles que me perseguirem, aqueles que me maltratarem, aqueles que me baterem no rosto. Isto porque quem rege a minha vida é o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo. Foi o Espírito deste mundo que te ensinou que bateu, levou. Bateu, levou. Que se quiserem tomar a tua capa, você dirá, não dou nem a pau. Mas Jesus disse, se quiserem tomar a tua capa, entrega também a túnica. Foi o Espírito deste mundo que te disse que se quiserem te obrigar a andar uma milha, resiste. O Espírito de Cristo não faz sentido nenhum. O Espírito de Cristo diz assim, que se te obrigarem a andar uma milha, sugere que andem 2 milhas. Bora mais uma? Por que não mais uma? Se quiserem tomar a capa, por que não leva a túnica? Não, eu não vejo ninguém como meu agressor. Sabe por quê? Preste atenção. Você sempre pensou que essa ideia de que se alguém vier bater na tua face, oferece também a outra, é porque o indivíduo cristão é um idiota, é um paspalhão, não tem fibra, não tem capacidade de reagir. Não é nada disso. Entenda qual é a lógica de Cristo, porque o problema que fez com que Pedro, que tinha sido instrumento de Deus para dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora se tornar instrumento do mal, porque tenta convencer Jesus que não deveria ir para a cruz. A lógica de Pedro é a lógica do mundo. A lógica do mundo é bateu, levou. E por que a lógica de Cristo é se bateu, pode continuar batendo, querendo? É porque quando uma pessoa vem contra mim e traz a violência em suas mãos, ela me convida à dança da violência. Bateu no meu rosto, a minha mão está pronta para bater no rosto dele também. E aí quem decidiu o que eu faço? Quem decidiu o que eu sinto? Eu ou outro que me agrediu? Quando Jesus disse que baterem numa face oferece também a outra, significa não permita que ninguém se torne senhor do que você sente, do que você faz. Porque
se a pessoa te convida para a dança da violência e você aceita, ela que define os ritmos e os passos da tua vida. É somente quando estamos imbuídos do Espírito de Cristo que somos livres. Livres para dizer não à dança da violência. Livres para dizer não. O Senhor da minha vida é aquele que não me permite dançar essa dança. Olha, Deus permite dançar forró, Deus permite dançar frevo, Deus permite dançar todas as músicas. Deus não permite que você dance a música da violência. É a música da reciprocidade do mal. Fazem-te o mal e você responde com o mesmo mal que te fazem. Essa é a dança maldita e maligna que Deus não quer que você dance. E só se você for senhor de si mesmo, ou se Deus tiver assumido o senhorio de tua vida, é que você vai poder dizer não. Não quero. Aí a gente escuta o tempo todo, né, Norberta? Evangélico não pode dançar forró, não pode dançar frevo, ir para o carnaval nunca, nem pensar. É porque as pessoas estão preocupadas com o que fazem meus pés. Como rebola minha cintura. E Deus está preocupado com o que é que faz meu coração. Como rebola minha mente. A mente que rebola no ritmo da vingança, da vindita. Esse é o ritmo que me é proibido. Aí pronto. Aí junta desapego material e pessoal. Piedade secreta. O que importa para Deus é o que você faz em oculto. E perdão universal, ou seja, todos estão perdoados, não tem ninguém aqui contra quem eu carregue qualquer peso, qualquer fardo, está todo mundo livre, não tem mágoa no meu coração está limpo, porque o Senhor é Senhor da minha vida e não pode do meu coração proceder louvores a Deus e maldição às pessoas, porque foi isso que Jesus disse. Uma fonte não pode produzir água doce e água amarga, e o meu coração é uma fonte que transborda para a vida eterna, aleluia! É isso. É isso, minha mãe e meu irmão. Aí, não pode, não. Mata esses homens. Mas vamos matar esses homens, não dá para ser assim. Quarto lugar, vamos ver o que é que vem aí. Amor universal. Perdão incondicional, amor universal. Sabe o que é amor universal, Norberta? O mundo não está dividido entre amigos e inimigos. As pessoas podem até me achar inimigas delas, mas não há ninguém nesse mundo que é meu inimigo. Porque disse Jesus, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ora, se eu faço isso com o meu inimigo, logo ele não é meu inimigo. Se eu ajo com o meu inimigo como agiria com o meu amigo, então ele não é meu inimigo. Todas as pessoas são meus amigos e eu os amo. Então o amor é universal. O perdão é incondicional. Eu perdoo ainda que o outro não se arrependa, eu perdoo ainda que o outro continue caminhando na malignidade. Por mim está perdoado. O perdão é incondicional. E o amor é universal. No contexto de agora, eu amo palestinos e judeus. Eu amo russos e ucranianos. Posso não concordar com os métodos e ações que essas pessoas adotam, mas amor eu tenho por todos. Eu vou me solidarizar com aqueles que sofrem injustiça, mas essa solidariedade, esse socorro, não implica que eu odeie os seus agressores. Eu não tenho autorização de Deus para odiar ninguém. Não tem. E o Espírito de Deus em meu coração me anima a amar a todas as pessoas. O amor é universal. O amor é por todos e para todos, porque é assim que o Pai ama e faz cair a sua chuva sobre maus e bons, no campo do mal e no campo do bom. Ah, não, Marto, assim é demais, não dá. Eu também acho que o mundo pensa desse jeito. É o espírito do mundo que não suporta isso. Aí chega Jesus ensinando esse negócio de amor
universal, desapego material e pessoal, piedade secreta, perdão incondicional, não depende do outro, e amor universal. Não há inimigos. O mundo não está dividido em grupos, em facções. Jesus amava fariseus, Jesus amava saduceus, Jesus amava sacerdotes, Jesus amava os soldados romanos que o crucificaram. Uma das últimas orações que ele fez foi esta: Pai, perdoa-lhes. Eles nem têm ideia do que estão fazendo. É o amor da cruz. É o amor na cruz. É o amor apesar da cruz. Esse é meu Senhor. Esse é o meu mestre, mestre, teu Senhor. Agora, se você seguir esse caminho... Epa, para aí um pouquinho, para um pouquinho. Se você seguir esse caminho, se você começar a viver desapego material e pessoal, se você começar a viver piedade secreta, se você começar a viver perdão incondicional, amor universal, e em quinto e último lugar, se você começar a viver ensino gracioso, sabe o que é ensino gracioso, Norberta? Não se cobra nada por entregar aquilo que aprendemos. Não tem preço, não tem valor, é ensino gracioso. Eu não quero receber nada por aquilo que eu estou lhes dando, lhes oferecendo. Daqui a pouco haverá um momento do ofertório, mas isso não é uma paga pela mensagem ou pelo culto que nós estamos fazendo. Não é nada disso. É uma oferta para que o ministério continue, mas não tem preço que eu estou lhe entregando agora. Nem eu cobro nada, nem eu recebo nada para lhes falar. Que alegria do meu coração, como Paulo pôde dizer em determinado momento à igreja: eu aqui não recebo coisa nenhuma. Não há um centavo de todas as contribuições feitas pelo Pix da igreja ou no ofertório, eu não recebo R$1 da paróquia anglicana, da Santíssima Trindade ou na forma de igreja de qualquer outra fonte. Me mantenho a minha família como professor universitário e advogado. É daí que vem o dinheiro que paga as minhas contas, porque ensino do evangelho na minha vida é graça. É graça. Entrego. Dou. E me sinto privilegiado por fazê-lo. E não me sinto, em momento nenhum, em condições de negar estas palavras, este ensino. Agora, esse não é o espírito do mundo. O espírito do mundo é a construção de impérios. Aí você se pergunta assim, isso é uma coisa que a nossa irmã Ana Cristina, que é tesoureira da igreja, comentou comigo outro dia: Norberta, essa doeu no meu coração, viu, Norberta? Ela disse assim: poxa, Martor, eu vou andando assim, dirigindo o meu carro para ir para a igreja no domingo e passo na porta de outras igrejas, todas elas lotadas de gente. Igreja católica, igreja evangélica, igrejas com gente, carros, aquela loja. E aí eu chego na nossa igreja, pouca gente. E eu disse: olha, Ana, eu compreendo. É que a mensagem que a gente prega não é a mensagem que o mundo quer ouvir. A mensagem que nós anunciamos e o modo como nós vivemos e o modo como nós anunciamos não corresponde às expectativas desse mundo. Eu escrevi, viu, Norberta, esses dias, pensando sobre isso, né? A partir desse texto, né, de Jesus, porque Jesus disse: olha, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, a salvará. Norberta, no evangelho, e é assim, tem sido sempre assim nos últimos 2000 anos, aquilo que o mundo chama de winner, de vencedores,
para nós, são losers, perdedores. Quando o mundo olha para nós, que pela fé que carregamos, pela forma como vivemos, meneiam a cabeça e dizem, tadinho, losers, perdedores. Nós olhamos para o nosso Salvador e nos sentimos winners, vencedores. Mais que vencedores por meio daquele que nos salvou. Os critérios deste mundo, os padrões deste mundo, os valores deste mundo não podem medir a nossa vida. Não podem servir como parâmetros de julgamento. Porque nós não estamos dispostos a ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, e perder a nossa vida. Valmir, você lembra, né, que Jesus disse assim, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Valmir, a palavra em grego, traduzida por vida ali, é a palavra psique. De onde vem a palavra psicologia? Ou seja, as pessoas ganham o mundo todo e renunciam e sacrificam a mente de Cristo, que deveria habitar em nós e viver em nós, existir em nós. O que é que adianta o homem acumular, ganhar o mundo inteiro, ter todas as honras e glórias se perdeu a sua vida? Se perdeu a sua psique, se perdeu a sua alma. Esse não é o nosso caminho. Agora, nós... E aí, Norberta, você que está seguindo o caminho do ministério, Norberta, te liga. Esse não é um caminho que vai nos levar ao pódio. Tá certo? Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, que é esse o projeto da gente, ser discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa sacrificar a lógica humana que habita em mim. Sacrificar os parâmetros da mentalidade de Satanás, de diabolos, do adversário. A lógica deste mundo. Eu quero negar, eu não quero mais a lógica deste mundo. Eu quero a lógica de Cristo. Eu quero a mente de Cristo. A palavra traduzida aqui no Novo Testamento é phronesis, é a inteligência. Quando Jesus diz, tu não cogitas nas coisas de Deus, mas do homem, a expressão não cogitas no que é de Deus, a expressão grega é o phronesis tuteu, ou seja, tu não tens a inteligência prática divina. O que tu tens é a inteligência prática do antropo, ou seja, dos homens, humana. Você está agarrado a essas categorias, a esses padrões. É essa a tua busca. E se é essa a tua busca, meu amigo, você não pode esperar. Sucesso. Se alguém quer vir após mim, vamos lá. Vamos lá. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, aceite que vai se lascar. Tome a sua cruz e siga-me. Então, é a coroa de louros, Norberta, que Jesus está te prometendo? É um cetro de ouro que Jesus está te prometendo? É um trono em algum palácio que ele te disse que vai te dar? Ele disse que quem quiser de fato segui-lo, quem quiser ir após ele, precisa negar a lógica deste mundo. Tomar a sua cruz e segui-lo. A pergunta é, Valmir, segui-lo para onde? É simples, olha para a vida dele, segui-lo até o Calvário. Segui-lo para o Calvário, porque ele pegou a cruz e foi para onde? Ele pegou a cruz e foi para o Calvário. E a gente vai ali, atrás dele para o Calvário.
ou não vai. Ou não vai. A gente não precisa seguir Jesus. A gente pode seguir o sumo sacerdote, Caifás. Bom, ele podia ser discípulo de Caifás, por que não? Tem roupa bonita lá com Caifás. Viu? Filactérios, roupa. Caifás é o sumo sacerdote, ele tem roupa bonita que só. Está procurando panos e roupas maravilhosas, vai. Discípulo de Caifás. É ótimo. Agora, se é para seguir a Jesus, é para negar-se a si mesmo, a lógica desse mundo, aceitar que vai ser do início até o fim um caminho de rejeição e sofrimento, até morrer, como Jesus morreu. Mas essa é a vida que faz sentido. Jesus disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia, e ele ressuscitou. Ou seja, a morte não consegue conter essa mensagem. Jesus não apenas ressuscitou, mas ele está vivo até hoje. As pessoas acham que, buscando a honra deste mundo, podem ser eternizadas. A gente não lembra nem o nome do nosso tataravô, quanto mais qualquer garantia de não sermos esquecidos poderíamos ter. Se você quer que o seu nome viva, esconda-se em Cristo, porque o nome de Cristo jamais será apagado. Jamais será apagado. Eu queria concluir contando uma historinha, viu, Norberto? Eu ouvi essa do Lima Duarte. Você lembra do Lima Duarte, Norberto? Lembra do Lima Duarte? É do teu tempo. Não vem com conversa, não, tá bom? E Valmir também, não queira me enrolar, não. Lima Duarte é aquele ator que fez Zeca Diabo naquela série O Bem Amado, um ator importante. E o Lima Duarte, ele fez num filme o Padre Antônio Vieira. E aí ele citou o sermão do Padre Antônio Vieira no quarto domingo da Ascensão. Quarto domingo da Ascensão, ele pregando. E aí, diante da imagem de Cristo crucificado, o Padre Antônio Vieira diz assim: a imagem dos meus pecados me comove muito mais do que a imagem de Cristo crucificado. Porque a imagem do Cristo crucificado me convida a ensoberbecer-me ao imaginar que preço tão grande Deus pagou por mim. Faz-me pensar que vale muito, porque ele pagou tão alto preço por minha vida. Mas a imagem dos meus próprios pecados me comove porque me faz perceber por quão pouco eu tenho me vendido. Eu, comprado por tão alto preço, me vendo tão barato, tão barato. E assim, quando eu olho para a imagem de meus pecados e percebo quão barato eu tenho me vendido, eu percebo quão pouco valor eu dou a mim mesmo. Quão pouco eu valho para mim mesmo. E a gente tem trocado a mente de Deus pela mente do mundo. Os valores de Deus pelos valores do mundo. Por quê? Porque cobiçamos as recompensas que o mundo dá e rejeitamos o caminho que Cristo nos convida a seguir. O caminho de Cristo é de sofrimento e rejeição. O caminho do mundo é de glórias vãs, ilusórias, fictícias, mentirosas. Hoje a gente está aqui sendo desafiados pelo Espírito de Deus para decidir que caminho vamos seguir. As marcas do caminho do Espírito de Cristo são o desapego pessoal e material, piedade secreta, perdão incondicional, amor universal e ensino gracioso. Isso não vai te dar vantagem nenhuma
não vai te trazer lucro nessa vida. Vai só ser o caminho que Cristo nos ensinou. Vamos orar? Senhor Deus, em primeiro lugar eu quero te confessar que muitas vezes eu tenho vivido segundo a inteligência prática deste mundo. E tenho tentado, de várias e diversas formas, impressionar o mundo para ganhar dele as suas fúteis recompensas. Converte a mim, Senhor, antes de converter os meus irmãos. Converte a mim em um discípulo teu, que aceite negar-se a si mesmo e tomar sobre si a cruz e te seguir com a radicalidade que importa te seguir. Espírito Santo de Deus, nos ajuda na nossa carência de fé, porque temos cantado tanto e dançado tanto os ritmos do mundo, estes ritmos do ódio, da cobiça, do egoísmo, que já não sabemos se temos pernas e vozes para o canto que de ti procede. Tem compaixão de nós, em nome de teu Filho Jesus.